Existe um acordo entre os Estados Unidos e a Rússia que diz que a OTAN não pode ter integração de países do leste europeu. Existe um outro acordo da Rússia, entre a Rússia e a Ucrânia, que é chamado Acordo de Budapeste, que diz que a Rússia não pode invadir nem confrontar a Ucrânia, nem nas suas fronteiras. Se existem esses dois tipos de acordo, existem esses dois acordos, por que há este confronto entre a Rússia e a Ucrânia? Estas e mais outras questões nós vamos responder no vídeo de hoje. Então, pessoal, deixa aquele like da tradição, subscreva no canal, ative as notificações. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo de hoje. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Nilo Duarte e no vídeo de hoje vamos falar acerca do confronto entre a Rússia e a Ucrânia. Vamos perceber o que exatamente está a acontecer, por que está a acontecer e quando ele começou a acontecer. Pessoal, esta guerra, para muitos historiadores, muitos especialistas, acreditam que essa guerra é mais da Rússia e os Estados Unidos em vez de Rússia e Ucrânia. Diferente do que se pensa, este confronto não começou em 2022, muito menos em 2014. Este confronto começou muito antes. E os russos chamam este confronto, chamam esta situação como uma operação especial de desmilitarização e desnazificação da Ucrânia. Ok? Eles não consideram isso uma guerra, é apenas uma operação especial que estão a fazer na Ucrânia. Tudo começou em 1990, quando um político norte-americano chamado James Baker prometeu a um político russo chamado Mikhail Gorbachev. A promessa era que de nenhum país do leste europeu poderia integrar a OTAN. Esta promessa foi levada e foi selada pelo presidente russo na altura, que era o Mikhail Gorbachev, e o senador, o secretário do Estado, James Baker. Este acordo é negado pelos Estados Unidos. O próprio James Baker, em 2014, deu uma entrevista onde disse que foi uma má interpretação por parte do político russo. Ou seja, ele disse que teve uma conversa semelhante, mas o presidente russo interpretou mal a conversa. Não foi uma promessa desta forma. Ok. Isso me lembra o episódio dos 500 mil milhões do cofre angolano. Um disse que deixou o cofre vazio, disse que deixou o cofre cheio. E também faz pensar de que um é muito amigo dos Estados Unidos, outro é muito amigo da Rússia. Qualquer semelhança nessa história é mera coincidência. Existe um acordo que foi selado em 1994, chamado de Acordo de Budapeste. Este acordo permitiu que o Kiev, a Ucrânia, devolvesse mais de 1.500 armas nucleares à Rússia, que é Moscou nesse caso. Lembrando que Kiev, a Ucrânia, foi a antiga capital da União Soviética. E as armas que lá estavam eram da União Soviética, que foram devolvidas à Rússia. Esses armamentos que foram devolvidos à Rússia foram mais de 1.500 armas nucleares. Pessoal, são muitas armas nucleares que a Rússia tem. E outra coisa, neste acordo entre o Kiev e a Rússia, chamado de Acordo de Budapeste, que foi assinado em Budapeste, existe uma cláusula que diz que a Rússia nunca atacaria nem invadiria o território ucraniano com força militar. Estes acordos foram respeitados até que em 2014 a Ucrânia foi convidada a fazer parte da União Europeia e da OTAN, quebrando assim com o primeiro acordo. Esse acordo, ou seja, este convite foi rejeitado pelo Viktor Yanukovych, que era o presidente ucraniano na altura, que era pró-russo. Ou seja, este presidente ucraniano que apoiava as ideologias russas negou esse convite de ingressar à OTAN e da União Europeia. Quando a população e os parlamentares se aperceberam deste convite, automaticamente o presidente foi deposto e ele perdeu o seu poder. Aí começa o problema. O novo presidente, ou novo governo ucraniano, era pró-ocidental e a Rússia, por sua vez, queria tensão na Crimeia. Só para situar, Crimeia era uma porção de terra da União Soviética, da antiga União Soviética, que estava a ser gerida pela Ucrânia desde 1952. Existem relatos históricos que dizem que a Crimeia foi uma oferta do presidente russo à Ucrânia, ou seja, ofereceu à Ucrânia. Existe um tratado de partição de 1997 que dá legitimidade à Rússia de instalar ou reinstalar as bases militares que encontram-se na Crimeia. Esse tratado a Rússia claramente usou a seu favor. Em 2014, no dia 28 de fevereiro de 2014, a Rússia reinstalou ou reativou as suas bases militares que encontram-se na Crimeia.
claramente, ou seja, ela reinstalou em 2 pontos estratégicos, que eram em 2 cidades que tinham 2 rodovias que faziam 2 cruzamentos principais com a Ucrânia. Ou seja, a Rússia usou os 2 pontos de comunicação, 2 vias de comunicação que ligavam a Ucrânia e a Crimeia, e instalou lá 2 bases militares fortíssimas. Lembram quando nós falamos que houve um presidente ucraniano que foi deposto? Sim, foi na mesma época. Em fevereiro do mesmo ano, em 2014, no dia 14 de fevereiro, dia 16 de fevereiro, perdão, o parlamento ucraniano criou um plebiscito. O plebiscito é um referendo, que no qual a população tem o direito de escolher se queria fazer parte da Ucrânia ou fazer parte da Rússia. A população da Crimeia, daquelas cidades que faziam parte da Crimeia. 95,5% da população escolheu fazer parte da Rússia. Pessoal, 95,5% da população decidiu Rússia. Alguns países, como os Estados Unidos, o Reino Unido e a própria Ucrânia, consideraram o referendo ilegal. Mas a Rússia não levou em conta a consideração deles como ilegal. Este referendo, só para reforçar, que teve acompanhamento de observadores internacionais. E quem solicitou o referendo foi a Ucrânia, não foi a Rússia. Logo, a Rússia tem a legitimidade suficiente para poder solicitar, ou seja, para poder reconhecer o referendo que não foi ele que solicitou, foi a Ucrânia. Depois do resultado do referendo, Vladimir Putin assinou uma lei de incorporação, onde a Crimeia passou a fazer parte do território da Federação Russa. Desde aquele momento foi declarada uma terra santa, ou seja, uma linha vermelha para quem quisesse chegar para lá. Algumas organizações internacionais como a própria OTAN, a União Europeia, alguns países como os Estados Unidos, sancionaram algumas empresas ucranianas, ou seja, algumas empresas russas. As empresas russas foram sancionadas no sentido de enfraquecer a Rússia, ou propriamente o presidente russo que é o Vladimir Putin. Naquela época, algumas organizações internacionais como a União Europeia, a OTAN e alguns países como os Estados Unidos, o Reino Unido, não concordaram com este resultado e solicitaram um novo referendo. Primeiro, esses países sancionaram algumas empresas russas que encontravam-se naquelas regiões, essas empresas com o objetivo de enfraquecer a economia russa, enfraquecer o Putin. E também solicitaram um novo referendo. Este referendo foi solicitado e foi dirigido pelas organizações internacionais e as pessoas, ou seja, os observadores internacionais confiáveis foram encaminhados ou foram enviados a fim de fazerem o acompanhamento deste referendo. Feliz ou infelizmente, este referendo deu um valor de 80% da aceitação do público para a Rússia. Ou seja, 80% das pessoas que viviam na Crimeia queriam fazer parte da Rússia, da Federação Russa. Novamente, a Rússia estava a ganhar nessa jogada. Vale entender que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia começou em 2014, quando a Ucrânia é convidada a fazer parte da OTAN. Pessoal, é importante perceber que antes disso não havia confronto na Ucrânia entre a Ucrânia e a Rússia. Não havia confronto. Quando a Ucrânia é convidada a fazer parte da OTAN, aí começa o confronto. E quem são os países que fazem parte da OTAN? Obviamente que Estados Unidos e outros países. Os Estados Unidos e outros países. Os Estados Unidos é o mesmo país que havia prometido em 1990 de que não poderia, ou seja, que a Ucrânia não poderia fazer parte, os países do leste europeu não poderiam fazer parte da OTAN. E todos sabemos que os Estados Unidos é o inimigo mortal da Rússia. Os Estados Unidos e a Rússia são inimigos, são tipo cão e gato. Então, esses dois países, alguns especialistas e alguns historiadores dizem que nunca haverá um confronto direto entre Estados Unidos e Rússia. Sempre utilizarão os meios alternativos, ou seja, os terceiros até o confronto. Igual que está acontecendo neste momento. Acredita-se que essa guerra entre a Rússia e os Estados Unidos. A Ucrânia é apenas um meio que os Estados Unidos encontrou para poder ter confronto direto com a Rússia. Ou seja, a Rússia nunca vai atacar diretamente os Estados Unidos nunca vai atacar diretamente a Ucrânia, ou os Estados Unidos. Eles nunca vão se atacar diretamente, vão sempre usar meios alternativos para poder se atacar. Infelizmente, a Ucrânia tornou-se um desses meios terciarizados para essa guerra. A Rússia teme que se a Ucrânia entrar para a OTAN, facilmente a Crimeia será invadida pela OTAN. Vejamos, os Estados Unidos e a França não concordam de que a Crimeia pertence à Rússia. Eles acham que a Crimeia pertence à OTAN, ou pertence à Ucrânia. Então, se a Ucrânia fizer parte da OTAN, os Estados Unidos e a Rússia podem se unir a fim de recuperar a Crimeia para devolver à Ucrânia. A OTAN tem esse decreto de que os países aliados, os países da OTAN, podem se ajudar em caso de guerra, em caso de confronto.
Então, facilmente os Estados Unidos poderiam instalar bases militares na Ucrânia e podia bombardear com facilidade a Rússia. Então, para evitar isso, por isso a Rússia não quer que a Ucrânia entre para a OTAN. Isso põe em xeque a soberania russa. A ação da Ucrânia, ela quebra com os acordos de Minsk. O acordo de Minsk é um acordo que foi celebrado em 5 de setembro de 2014. Na época do confronto entre a Rússia e a Ucrânia, efetuou-se esse acordo. A Rússia sentiu que a Ucrânia violou esse acordo, por esse motivo é que a Rússia está a ter o comportamento que está a ter. Para evitar que tenha esse comportamento, é somente a Ucrânia recuar na ideia de entrar para a OTAN e que a Rússia poderá permanecer no seu ponto sem invadir novamente a Ucrânia. Tão simples assim. Mas infelizmente o presidente ucraniano também não quer essa medida. Ele tem apoio externo, por esse motivo que o presidente ucraniano continua com a ideia de que ele quer entrar para a OTAN, quer ser um Estado independente para tomar as suas próprias decisões. Mas a Rússia, para não pôr em xeque a segurança e soberania do Estado, ela prefere mostrar com armas e forças de que ela vai obrigar a Ucrânia a ficar do seu lado. Pessoal, eu não apoio nenhuma guerra, só para poder realçar. Guerra é um confronto criado por pessoas ricas que se conhecem, que têm seus problemas e que acaba por sair lesado. São pessoas que não se conhecem, não têm nenhum problema e todas elas são pobres. Então eu não apoio nenhuma guerra. Simplesmente gravei esse vídeo para poder elucidar ou poder dar uma luz do que está acontecendo. Se por acaso gostaram do vídeo, deixem nos comentários que eu posso criar uma parte 2 a tentar explicar ou a explicar com mais clareza e mais profundidade cada um dos acordos que está envolvido neste confronto. Existem vários acordos, existem várias conversas nos bastidores, muitas conversas por trás antes dessa guerra, que muita gente desconhece. Apenas condenamos, julgamos e apoiamos sem perceber onde começou, quando ele começou e por que começou. É muito importante ter esses conhecimentos, ter esses pontos para podermos ter um consenso final do que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia. Eu não apoio os ataques da Rússia para a Ucrânia e também não apoio as atitudes do presidente ucraniano, muito menos as atitudes do presidente russo. Eu acho que os dois estados poderiam sentar, poderiam conversar e chegar a um meio termo sem ter que pôr pessoas a morrer. Infelizmente, eles não estão a ter essas atitudes. Infelizmente, não estão a chegar a ter esse consenso. Este vídeo era apenas para elucidar, apenas para partilhar este conhecimento. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por terem acompanhado. Se ainda não está subscrito no canal, subscreva no canal, ative as notificações, dê aquele like para dar o suporte. Muito obrigado por chegar até aqui. Então, pessoal, valeu!